Você sabia que o pecado da fornicação ele é primeiramente espiritual e depois ele se torna físico, levando o homem à ruína? Se você quer saber mais sobre este assunto, fique aqui comigo que nós vamos desvendar este mistério. Amém? Olá, meus irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua plenitude habite em vossos corações e que a sua luz resplandeça, dando a cada um dos irmãos entendimento, sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. Amém? Irmãos, quem está acompanhando os meus vídeos, né? Teve o vídeo anterior que eu falei sobre o que é o pecado. Não é sobre a origem do pecado, amém? É sobre o que é o pecado, como que ele acontece, como que ele se concretiza. E hoje, irmãos, nós vamos ver na carta aos Coríntios, no 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 até o verso 20, é uma passagem bem impactante que Paulo fala sobre a fornicação. A fornicação, irmãos, é uma um dos temas que o Senhor combate arduamente durante praticamente toda a Escritura. Se os irmãos pegarem, por exemplo, o rei Davi, ele caiu em adultério. Né? Ou seja, ele fornicou, ele fez algo fora do casamento e teve um agravante que é o adultério, amém? Mas Davi, ele já quis cometer o adultério? Ou ele viu Batseba, olhou, pensou, desejou e consumou o pecado? Então, irmão, desde a queda de Adão, né, o pecado que mais derruba a humanidade é essa questão sexual, que está ligada à fornicação. É por isso que o homem e a mulher têm que casar, tem que estar sobre a bênção de Deus, para que o leito matrimonial seja santo, né? Sem mácula, sem mancha, né? Então hoje eu quero falar sobre a fornicação, mas de uma forma, irmãos, que você entenda que ela não é... Por que ela aconteceu fisicamente, né? Todo pecado acontece primeiramente na mente, né? Onde a pessoa... como eu li lá na carta de Tiago, né, do 1 Tiago, em que a pessoa primeiro ela pensa, ela medita naquele pecado, né, e ela, ao invés de repreender na sua mente, ela vai desejando, né, até um ponto que vai se consumar na mente dela primeiramente, e depois ela vai cometer este pecado, ou seja, cometer este crime perante Deus, amém? E Paulo, irmãos, ele fala sobre uma fornicação, né? Lá na frente nós vamos ver que ele fala sobre aquele que se deita com uma prostituta, torna-se um corpo com ela. Aí quando nós formos depois ler lá no livro de Apocalipse, né? Apocalipse 17, é dito que a grande prostituta, né? Ela tinha um vinho da fornicação, né? Que os reis da terra fornicaram com ela. Mas, irmãos, como que essa meretriz, ela fornicou com todos os reis da terra? Né? Como que isso acontece? É porque existe um conhecimento espiritual que leva o homem à queda, que leva o homem a se prostituir com esta grande Babilônia, né? Que é chamado lá, que é a grande meretriz, que eu entendo que seja o agir de Satanás, né? Que já derrubou Adão, oferecendo conhecimento e depois... abominando, acontecendo coisas que em breve eu trarei este assunto aqui no canal, corrompendo toda a questão do corpo humano, amém? Tanto que Deus fala lá em Oséias que Adão agiu aleivosamente contra ele. Então, irmãos, essa carta de Paulo, é interessante que ele fala justamente na carta aos Coríntios, né? No capítulo 5 ele repreende um membro lá da igreja, que estava se deitando com a própria mãe, não, com a mulher do pai dele, né? Provavelmente deveria ser uma concubina, ou como Rubem fez, né? E depois ele perdeu a primogenitura dele. Então não se sabe exatamente quem que era essa mulher do pai dele, mas obviamente ele não somente cometeu uma fornicação, como um incesto, né? Porque ela era mulher do pai dele, né? Não fala se era mãe e tudo mais, mas enfim. Então Paulo manda expulsar ele da igreja, ele repreende a igreja, que a igreja estava sendo conivente com aquela ação e estava, achando normal.
Quanta fornicação acontece hoje nos meios das denominações e as pessoas acham normal, amém? Mas o assunto principal aqui, irmãos, eu vou abordar essa questão da fornicação, que Paulo ele bate muito em cima dessa tecla, porque ele diz que aquele que destruir o templo de Deus, que é o nosso corpo, Deus vai destruir essa pessoa, amém? E depois nós vamos entender que existe também uma fornicação espiritual, tá? Muitas vezes a pessoa fala, eu sou casado, eu não traio e tudo mais, né? Só que às vezes a pessoa, ela comete outros tipos de pecados ligados à fornicação, principalmente a avareza, né? O amor excessivo ao dinheiro. E quando você se relaciona com outros pecados, mesmo que não sejam carnais, você está traindo o noivo, que é Cristo, traindo os mandamentos dele, se prostituindo com as trevas, com o pecado. Amém? Então existe o pecado da fornicação ligado à questão sexual, mas também existe o pecado da fornicação, que é quando você trai o noivo, simbolicamente representado pelo Senhor Jesus Cristo. Você trai o noivo com o pecado, né? Que é representado por Satanás, amém? Eu quero que os irmãos abram ali em 1 Coríntios 6, no capítulo 9, no versículo 9 em diante. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem fornicadores, preste atenção, ele já fala primeiramente, nem fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas. Irmãos, tudo o que ele falou aqui está ligado aos prazeres carnais. Tanto que lá no deserto, Paulo diz assim que aqueles que praticaram a idolatria, Deus colocou seus corpos para serem humilhados. Aí ele fala lá na carta aos Romanos que aconteceu de homens com homens, mulheres com mulheres, perdendo a sua essência, né? Deixando a sua forma natural. O que é forma natural? Ter relações sexuais entre um homem e uma mulher. Amém? Então Paulo já diz lá que eles também cometeram idolatria e Deus os entregou a essas fornicações. Então a fornicação é algo abominável diante de Deus. Amém? Aí Paulo continua, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém? E é o que alguns têm sido. Então, irmãos, por isso que as pessoas falam assim, será que a pessoa que pratica a homossexualidade, ela pode se converter? Claro que pode. Paulo diz aqui, é o que alguns de vós têm sido. Porque ele fala lá no verso anterior, nem os efeminados. E nem os sodomitas. Sodomia a gente sabe que está ligada a questões, né, da depravação entre homem e mulher, ou homens com homens e mulheres com mulheres, enfim, né, quando fazem outros tipos de sexo entre várias pessoas. E ele disse, é o que alguns têm sido. Então existe sim, a pessoa pode largar essa vida de práticas, né, entre pessoas do mesmo sexo e viver uma vida de santificação, amém? Então existe sim a possibilidade, mas a pessoa tem que abandonar, confessar seus pecados e viver a palavra de Deus. E ele continua assim, é o que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas são lícitas, que Deus falou para Adão. Tudo lhe é permitido, menos a árvore que tem o fruto do conhecimento do bem e do mal. Né? Que tudo isso é uma simbologia, mas está ligado também a questões de conhecimento íntimo. Amém? Aí ele fala assim, todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas convêm, né? Adão, tudo isso aqui tu pode, mas isso aqui não. Todas as coisas são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Amém? Ou seja, é lícito. Vou usar um exemplo bem simples, do mais básico possível. É lícito comer? É lícito você comer o que você quiser, banquete e tal. Mas será que é lícito você se deixar dominar pela comida? Aí você pode cair na glutonaria. Amém? Então, é lícito ter relações sexuais? Sim. Mas convém ter relações sexuais fora do casamento? Fornicando? Ou pior ainda, com pessoas do mesmo sexo? Não.
É lícito ter com a sua esposa, casado com ela, mediante a bênção de Deus, amém? Mas não é lícito, né? E não convém você fazer isso fora do casamento, amém? Então, isso aqui é só um exemplo, tá bom, irmãos? No verso 13, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Aqui já derruba aquela ideia de que se você come alguma coisa, você está em pecado. Come alguma coisa, que eu estou dizendo, coisas que foram feitas para comer, amém? Os animais, os alimentos da terra e tudo mais. Não estou falando de canibalismo e coisas pesadas aí não, tá bom, irmãos? Deus, porém, aniquilará tanto um quanto o outro, mas o corpo... Preste atenção, não é para a fornicação. De novo, ele toca no assunto da fornicação. Senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ou seja, este nosso corpo é para servir a Deus e não servir às obras do diabo. Ora, Deus que também ressuscitou ao Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo. Amém, irmão? Se você nasceu de novo, o teu corpo é membro de Cristo. Porque Cristo é a igreja, Cristo, ele é este corpo espiritual. É este corpo que nós precisamos fazer parte para sermos filhos de Deus. Amém? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz. Opa! Cristo, ele é físico? Ou Cristo ele é espiritual aqui nesta terra? Amém? Logicamente, ele tem um corpo espiritual glorificado, que está na glória, mas no modo do mundo inteiro, em termos das pessoas que nascem de novo, recebem esse corpo espiritual de Cristo. Você se torna membro deste corpo. Então, como é que você vai se deitar com uma outra meretriz, né? Simbolicamente falando, com as tentações da carne, sendo um avarento, né? um bêbado, um maldizente e tudo mais. Então você não pode mais usar o teu corpo, a tua boca, os teus olhos, o teu ouvido para cometer injustiça. Amém? Aí tu vai dizer assim, tá, irmão, mas como é que eu vou usar meus olhos para cometer injustiça? Desejando a mulher do próximo, desejando mulheres, desejando tendo ambição. Porque você olha as coisas, se você tiver ambição, você está pecando. Se você escuta, por exemplo assim, você escuta fofocas, palavrões, besteiras, e você, ao invés de você ouvir aquilo, sair de perto, não, isso aqui é muita baixaria, eu vou sair daqui de perto. Ou ouve músicas que falam besteiras, e você alimenta aquilo e gosta. Então você está pecando com seus ouvidos. Ou se você usa sua boca para mentir, né, para inventar história, para fazer fofoca, para destruir a vida de alguém, inventar historinha, para derrubar alguém, para tomar a mulher de alguém, para tomar o marido de alguém. Ou porque você sente inveja da pessoa, você mente sobre aquela pessoa, você cria histórias. Esses dias uma mulher inventou que o rapaz do Uber tentou abusar dela, mas aquela palavra mais pesada, tá? E ele, por ser um homem temente a Deus, um homem fiel à sua esposa acreditou nele, eles deram um jeito de não dar informações de onde eles estavam, né? Para provar na justiça que o marido era inocente. Essa guria do Uber, ela depois de ser confrontada pela polícia, porque eles não conseguiram prender o homem, ele ficou algum tempo afastado, porque infelizmente tem uma lei aí que a mulher pode só falar e o homem vai preso sem nem direito à defesa. Agora a lei está destruindo a reputação dos homens. Existe homem que não presta, mas também ele tem que ter o direito de se defender. Todos têm. E essa mulher depois falou que não tinha dinheiro para pagar e inventou essa história para não ter que pagar. Irmãos, acho que não era nem 20 reais. Ela ia destruir a vida de um homem por causa de 20 reais. É uma boca maldizente, falou mal, inventou, caluniou. É esse tipo de boca que você não pode usar para cometer esse tipo de pecado, amém? Vamos lá. Aí ele fala assim, ó. Tomarei, pois, os membros de Cristo e eu fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que os que se juntam com a meretriz, agora ele está falando de uma questão física mesmo, faça um corpo com ela. Porque diz, serão dois uma só carne, lembra?
Deixará o pai o homem mulher, deixará o homem pai e mãe e unirá a sua mulher e serão ambos uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Você nasceu de novo, você faz parte do corpo de Cristo, você se torna o mesmo Espírito. Fugir da fornicação. De novo, Paulo falando. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Já vou explicar isso aqui. Mas o que fornica peca contra o próprio corpo. Amém? Por que todo pecado que o homem comete é fora do corpo? Porque se você roubar, você não teve você tirou de alguém, roubou e tudo mais. Se você mentir, você usou sua boca para mentir. Se você for pela glutonaria, você está usando a tua boca para comer demais e aí entrar no pecado de glutonaria. Se você enche a cara, você está bebendo com o teu corpo, enche a cara, mas você vai eliminar depois, né? Se você comete até um próprio assassinato, né, tirar a vida de alguém, você está cometendo um pecado fora do corpo, com as suas mãos e tudo mais. Mas a fornicação é quando se junta um homem e uma mulher, ou, infelizmente, homem com homem, ou mulher com mulher, e você introduz, né, você introduz na pessoa parte do seu corpo e você se torna um corpo com ela. Ali sim você está usando o seu corpo, né, para se tornar um corpo com aquela pessoa. Amém? Aí ele diz assim, ó: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Ou seja, irmãos, você nasceu de novo para Cristo, você não pertence mais nem a você mesmo. Você agora é de Cristo, você é servo dele. Você não pode mais usar o teu corpo para fazer o que você fazia antes. Amém? E se acaso você tiver um desejo, nós somos tentados, você vai repudiar esse desejo, você vai tirar esse desejo da tua cabeça. Amém? Se você, por acaso, se envolver numa fofoca, sai de perto, esquece, pede perdão. Ou seja, você sempre vai sair fora das ciladas que Satanás pode levar você à queda. Amém? E isso se chama discernimento do Espírito. Você vai evitar, você pode até acontecer contigo alguma situação que você fala: nossa, como é que eu vim aqui nessa roda de fofoca? Nossa, como é que eu vim aqui e quase que eu vim... O que eu tô fazendo conversando sozinho com essa mulher aqui? Essa mulher tá dando em cima de mim, eu vou sair fora daqui. Como é que eu tô pensando numa coisa e você vai eliminar da tua cabeça, você vai sempre sair fora, irmãos, tá? Faça como José, irmãos, né? Ele saiu de perto da mulher de Potifar e ele preferiu ser preso do que fornicar com ela. E depois ele foi honrado por Deus, amém? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Irmãos, este fôlego da vida que Deus nos deu, que é o espírito, que é a consciência, que é o conhecimento, a sabedoria que nós temos, que façam que este corpo que nós habitemos tenha todo esse aparato de consciência, de conhecimento, que pode viver nessa terra, criar coisas, fazer coisas grandiosas. Este espírito precisa fazer com que este corpo obedeça à vontade de Deus. Foi o que Adão não fez. Adão não usou o corpo para obedecer à vontade de Deus. Ele traiu Deus. Amém? E Cristo conserta isso. Deus, por meio do corpo de Cristo, ele conserta isso. Ele desfaz as obras de Satanás. Por isso que ele usa o corpo, irmãos. Ele poderia fazer lá do céu. Mas não, ele cria um tabernáculo. Ele gera. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. Ele gera esse tabernáculo. Ele habita nele. E desde o ventre ele desfaz as obras de Satanás. Por isso que Cristo, o ungido, o corpo, o templo sagrado, não veio de uma relação sexual, mesmo num casamento entre José e Maria. Não teve relação, porque Deus quis fazer um corpo puro, livre da fornicação, livre dos desejos carnais, livre de qualquer coisa que pudesse dar prazer à carne. Por isso que quando nós recebemos o corpo de Cristo, as vontades carnais, elas são destruídas. Amém? Então vem as tentações carnais. A vontade é destruída. Aquilo que você tinha vontade de fazer antes.
Mas as tentações, ou seja, aquilo que quer tentar para que você tenha de novo vontade de fazer. Uma coisa é você lembrar e aquilo começar a te dar um desejo, você lembra de coisas que realmente... Porque que nem eu falei outra vez, se fosse algo terrível, ruim, muitos prazeres carnais ninguém faria. Mas infelizmente para a carne aquilo é bom, mas para o espírito é terrível. Amém? Para o espírito é morte. Amém? E quanto à fornicação espiritual, onde é que nós vemos isso? Tá? Eu quero que os irmãos abram lá em Apocalipse 17, né? No verso 1. Lá diz o seguinte, ó. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, ou grande meretriz, que está assentada sobre muitas águas. E depois o anjo vai explicar que as águas são povos, multidões. Amém? Aí ele fala assim, ó, com a qual fornicaram os reis da terra, e os quais habitam na terra, e se embebedaram com o vinho da sua fornicação. Depois eu vou explicar que vinho que é esse, tá? Esse aí é o vinho do conhecimento, que muitos estão bebendo aí, chamado Cabalá. Aí ele fala assim lá no verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas, e pérolas, e tinha à sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e das imundícias, de novo, da fornicação, da sua fornicação, né? E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Então existe uma fornicação espiritual, onde as pessoas buscam, né, conhecimentos, buscam informações, buscam desejos, né? É neste mundo espiritual maligno que opera Satanás. Amém? E vi a mulher estava embriagada com o sangue dos santos. Por quê? Muitos foram mortos, tanto os sacrifícios de crianças a Baal, por exemplo, e os santos, realmente os santos que, os profetas que levaram a mensagem, que foram decapitados, né, foram cortados, serrados ao meio. Então teve muito sangue dos santos, dos inocentes, amém? E das testemunhas de Jesus, falando dos que morreram, como por exemplo Tiago, Estevão, né? Todos foram mortos, Pedro, todos, né? Próprio apóstolo Paulo, né? Então são os testemunhos de Jesus e outros que não aparecem nessa escritura, mas que confessavam o nome de Jesus, pregavam sobre ele e anunciavam o evangelho. E vendo, eu maravilhei-me com grande admiração. Então, realmente é algo sedutor, né? Quando João vê, ele diz que se admira e fica maravilhado. Deve ser algo sedutor, que é a aparência que ela se apresenta, né? E ela pode se apresentar como um anjo lindo, pode se apresentar como, né, Ísis, pode se apresentar como Ishtar, pode se apresentar como um anjo de luz, né? E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi da mulher e da besta que traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Daí depois o anjo explica, né? Que as águas que ela está sentada são os povos, multidões. Amém? Então, irmãos, o que eu quero dizer aqui para os irmãos, né? Que nós temos que vigiar os nossos olhos, vigiar a nossa língua. Eu falo isso nós, irmãos. Todos nós temos que vigiar, mano. Não é, você vigia. Não, todos nós, tá? Todos nós, vigiar os nossos ouvidos, para que nós, e principalmente o nosso coração, amém? Porque se o teu coração tu não vigia, começa a pensar coisas, começa a ver coisas que não é para ver, né? Se você era viciado em pornografia, irmãos, nem tente sequer dar uma olhadinha, tá? Nem for de biquíni, nada, irmão. Fuja de qualquer coisa que possa te levar a cair, amém? Deus não vai colocar um site na tua frente ali para você entrar. Você vai entrar se você quiser, né? Se você era uma boca suja, né? Palavrão, xingava, estressado, brigava com todo mundo, você não pode mais ser essa pessoa. Quando vier aquela coisa de você querer esgoelar alguém, você respira fundo, pensa e tá repreendido em nome de Jesus. Se você é daquele que eu adorava estar numa roda de bagunça, de ouvir piadas dos outros, falar mal, zombar e tudo mais, cuida com os teus ouvidos e com a tua boca, amém? Né? Então, todos nós temos que vigiar. Por isso, irmãos, que nós
que nascemos de novo, quando a gente segue a palavra de Deus, a pessoa fala assim que nós somos chatos, nós não somos mais os mesmos, amém? Lógico que quem está no caminho vai dizer, nossa, amém, achei o irmão em Cristo, né? Mas quem não consegue seguir este caminho vai te achar chato, retrógrado, vai te achar quadradão, até mesmo os próprios crentes aí que estão nas denominações vão te achar estranho. Não estou dizendo todos, tá? Conheço pessoas que entendem que você está transformado, que você estuda em casa e apoiam isso e oram para que você continue assim. Mas tem muita gente que tem a mente cauterizada pela religião, que acha que você enlouqueceu, que não é assim que a vida funciona. Mas os teus frutos provam que o teu arrependimento foi verdadeiro. Amém? Então, irmãos, eu quis trazer essa passagem, né? Nunca se esqueça disso. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o próprio corpo, e aquele que destruir o corpo, que é o templo de Deus, Deus vai destruir. Por quê? Porque este corpo, ele pode ter sido usado no pecado outra vez, na fornicação, em todo tipo de maldade, mas hoje, depois de nós nascermos de novo, ele não pode mais ter aquela vida. Amém? Lembra de 1 João, capítulo 5, do verso 16 em diante. Existe o pecado para a morte, que aquele pecado terrível, que é o pecado justamente esses, que leva o homem para a morte, da fornicação, todos esses pecados listados. Amém? E existe o pecado que não é para a morte, que o próprio Marcos cometeu, se acovardando e abandonando Paulo, depois se arrependeu e virou um ótimo ajudante de Paulo. Paulo elogia ele depois, mas no começo Paulo tem contendas, não quer ele perto dele, porque ele é covarde. E covardia da palavra Deus abomina. Os covardes, né, não herdarão o reino dos céus. E também a própria passagem de Pedro, onde Pedro ele acaba fazendo acepção de pessoas e Paulo corrige ele de uma discussão pesada, né, porque Deus também reprova a acepção de pessoas, amém? Então o estudo de hoje, irmãos, é para nós termos cuidado com a fornicação espiritual, com essa grande Babilônia, com essa grande meretriz, que são as seduções do mundo, as seduções da mentira, da avareza, de enriquecer nessa terra, né? A teologia da prosperidade, tudo isso vem da Babilônia, né? Eu li lá no site do Rebbe Lubavitch, já comentei aqui sobre o que é a Kabbalah, e lá eles falam que existe uma taça com doce vinho da Kabbalah. Mas o que diz lá no livro de Apocalipse? Que é o vinho da fornicação e das abominações da grande prostituta. Do que adianta você receber esses conhecimentos místicos se isso vai destruir a tua vida? Se você vai estar traindo o noivo com conhecimentos que vão te levar a pecar. Amém? Se você peca, você trai o noivo. E quem trai, fornica, comete adultério espiritual. Amém? Por isso nós temos que ficar com o noivo firmes, né? E se nós errarmos, pedirmos perdão para ele. Então é isso, irmãos. Espero que vocês tenham entendido essa questão, né? Lembre-se sempre, o pecado acontece na nossa mente, no nosso coração. Amém? Ele vem, se nós não o repreendemos, nós vamos desejá-lo e vamos materializar isso na nossa mente. E se nós não abominar e repreender isso, isso vai se materializar porque a pessoa vai consumir. Porque é um desejo tão forte que fica na cabeça da pessoa que enquanto ela não consumar aquilo ali, ela enlouquece, amém? Então é por isso que o pecado as pessoas cometem, por quê? Primeiro vem na mente, elas não repreendem e eles se materializam, amém? Por isso que quando nós recebemos esse Espírito de Cristo, que é o corpo, que é o Espírito Santo, que é o corpo espiritual, nós passamos a ter a vontade do Espírito. Quando vier a tentação da carne, nós buscamos a vontade do Espírito, para que a vontade do Espírito prevaleça sobre a nossa vida e domine a nossa carne, amém? Por isso que a nossa guerra não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Por quê? Porque são coisas espirituais que vão investir na nossa mente, no nosso coração, para encher o nosso subconsciente de tentações e desejos carnais. E, obviamente, aqueles que buscam conhecimento, esse conhecimento cabalista, que é o vinho da abominação e da fornicação, está correndo o risco de entrar em pecado carnal no sentido físico. Amém? Irmãos, então é isso. Espero que os irmãos tenham aprendido. Que o Senhor abençoe,
Que o Senhor esteja contigo na tua casa, na tua vida. Fique na paz de Cristo e até o próximo vídeo. Amém?